E aí, meus queridos, tudo bem? Tudo certinho? Rapaziada, vocês ainda estão comemorando a saída da Daniela Lima da Globo News, né? Pois é, eu também. Insider do Supremo, sussurrando segredos aos ouvidos dos togados. A Casa Globo News te elimina. Quem vem hoje comer picanha aqui fora é você, Daniela Lima. Mas e aí sobre a Globo News? Será que a casa caiu mesmo? Ou apenas estão, vou colocar assim, arrumando a casa para dar aquela aparência de isenta? Sabe como é que é, né? Porque os caras lá fizeram a faxina e pode ser que mais gente rode. É isso. E Vivi que se vire pra enquadrar o Valdo. Bem, Daniela Lima, Eliane Cantanhede e até o cara que é o ex-diretor da Datafolha, ou Datafalha, rodaram com gosto. O pior de tudo, esse camarada aí, o tal do Mauro Paulino, poxa vida, cara, se eu falar pra vocês que ele foi demitido de uma maneira injusta e ao mesmo tempo ridícula, vocês não vão acreditar. Pois é, cara que recebeu um dos menores cachês, que pra quem acompanha a Globo News tinha uma postura até um pouco mais concisa ou mais sóbria, o cara foi demitido da Globo News só porque era homem. Não é zoação não, é verdade mesmo. A Globo amarrou a lata do cara porque ficou com medo de ser chamado de machista pela base da sua audiência. Poxa, como se fosse grandes coisas, né? Mas olhem só o nível de aberração que a Globo se encontra. Mas a pergunta que eu faço é, e agora? Essa arrumação é medo de ser sancionada? É um esforço desesperado para se afastar de alguém de toga? Um receio de como a maior emissora do país está sendo vista lá fora, no meio de toda essa perseguição, censura e injustiças que estão acontecendo aqui no Brasil. Não, Globo, você não vai se safar dessa impune. Sim, e nós vamos falar disso e muito mais aqui no canal do Grifo. Voando para o vídeo. Se eu passei um terço da metade de um mês no litoral, quantos dias eu litorei? Saudações, meus queridos grifonautas, aqui é o Grifo, sejam todos bem-vindos novamente ao canal. Galera, o clima mudou completamente pelos corredores da Globo, né? E isso não é uma previsão do tempo feita pela Maju Coutinho, é pela previsão da tempestade que está se formando lá fora, mais precisamente pelo governo americano. Aqui choveu e relampagou. O embate você já conhece, né? De um lado, vem ele com a sua capa preta, a sua cabeça calva, o cara que tem o seu nome impronunciável, porque só de pensar tudo cai. Poxa, para de pensar besteira, pô. Tô falando dos canais, dos perfis, das contas, e do outro lado está ele, o Laranjão. E como diz a galera da canhota, um cara estadunidense que tem feito o próprio painho ficar com um dos seus 9 dedos na boca, em posição fetal e agarrado com a garrafa de 51. Me ajuda! E é justamente no meio dessa tormenta que a Globo também se encontra. Que o chegado dela da capa preta está sob investigação internacional, incluída na Lei Magnitsky, por suspeito de violações dos direitos humanos. Sem falar em censura, abuso de poder, perseguição política. Bem, o cardápio é variado e amplo, né? Mas que enquanto isso, a Globo, que durante os últimos anos se comportou como uma porta-voz informal de declarações arbitrárias, de prisões ilegais, do silenciamento de vozes conservadoras, mas que misteriosamente agora começa a demitir figuras mais ideologicamente identificadas com essa narrativa autoritária. Mas que isso, Globo? Tá borradinha? Tá com medo? É controle de danos? Ou será que já passaram um fio para a família Marinho? Globo, você brincou com fogo e agora está com a sua credibilidade queimada. Mas antes que a coisa esquente de vez, se você está visitando o canal, caiu aqui de paraquedas e está achando interessante essa mudança de rumo da Globo, mas que ao mesmo tempo suspeita demais, porque você sabe como é que é, né? A Globo nunca dá ponto sem nó. É verdade. Bem, seja bem-vindo, porque aqui a sua presença e participação são muito importantes. E se você estava procurando um lugar que zoa a ignorância e a hipocrisia canhoteira, cara, você encontrou, porque aqui no canal do Grifo a gente faz isso. E a sua inscrição é muito importante para que a gente possa incomodar mais ainda essa turma de canhoteiros, mamateiros e picanheiros que adoram uma tetinha. Calma, não no sentido literal, tô falando de uma mamata e tal, sabe como é que é, né? Sei lá! Mas enfim, se você se inscreveu ou está se inscrevendo agora, muito obrigado, valeu demais. E aproveito para te fazer o convite para se inscrever também no canal Hora Play, do nosso querido amigo Jorgeta, que é o editor desse vídeo. E para vocês conhecerem o seu conteúdo lá no canal Hora Play, eu deixei o link aqui na descrição do vídeo, hein? Bem, meus amigos, vejam só que curioso. Vocês já repararam que a sociedade se organizam por clusters? Chaves, você leu em inglês? Em grupos de afinidades e profissões, engenheiros conhecem engenheiros, médicos falam entre si, jornalistas, bem, eu tenho até medo de perguntar ou saber o que esses caras fazem. Extremamente uma safadez oculta da pior espécie. Mas enfim, e os donos de canais, os donos de mídia?
Caras, eles se conhecem, eles se encontram, se recomendam e se queixam também. Vocês têm alguma dúvida de que o pessoal da família Marinho conhece também outros donos de canais? Claro que não, né? E a coisa é essa, viu? Pra mim, alguém passou a ideia de como a Globo está sendo vista lá fora. Porque se ela estava deslumbrada com toda a sua proximidade com o poder, eu digo, vocês sabem quem, se trata de uma aproximação muito perigosa com um cara que hoje figura na Lei Magnitsky e que pode levar o Brasil a enfrentar sanções internacionais, e essas sanções eu acredito que podem chegar à Globo também, mas não através da Lei Magnitsky, mas pela seção 301. Porque caso seja comprovado que estamos vivendo realmente sob censura e violação de liberdades constitucionais, pode ser que a Globo seja vista como conivente e colaboradora ativa dessa atmosfera opressora. E sim, galera, ela pode ser cobrada. E ó, a confirmação disso não vem lá de fora, e sim daqui mesmo do Brasil. Meus amigos, é o que aponta essa manchete que está aqui na Folha de São Paulo, na página F5. Globo demitiu Daniela Lima após pesquisa apontar Globo News como canal de esquerda. Em levantamento encomendado pela empresa Aquaest, o público do canal afirma rejeitar posicionamento adotado nos últimos anos. E se liguem só nesse trecho. A demissão de Daniela Lima da Globo News na última segunda-feira, dia 4, é o começo de um movimento maior que será feito pela Globo em seu canal de notícias. O resultado de uma pesquisa de opinião com telespectadores incomodou diretores do jornalismo da empresa que decidiram agir. Nossa. A coluna apurou que o Instituto Quest fez um levantamento encomendado pela cúpula da Globo News. A pesquisa foi apresentada para os espectadores no segundo trimestre deste ano e nela os assinantes afirmaram que consideram a emissora um canal de esquerda. Tá errada. Colocando em miúdos, partidária daquilo que está acontecendo aqui no Brasil. Então essa limpeza de última hora também tem a ver com isso, porque a saída da Daniela Lima, que sempre foi o símbolo de militância travestida de jornalismo, e também da Eliane Cantanhede, que recebeu convite de aniversário do Zé Dirceu, só mostra que a prioridade agora da Globo News é parecer neutra e equilibrada, mas não por arrependimento, né? E sim por conveniência e talvez aí o medo de sanções, passar por vergonha internacional e que tudo não passe de antecipação estratégica. Pra falar a verdade, pô, vocês não acham que deve estar correndo lá pelos corredores escuros da Globo News, aquela notinha interna que pode muito bem estar sendo vinculada nas redações da emissora? É aquela notinha que fala assim, olha, evita elogiar o pessoal lá do Monte Olimpo, não critique o Bolsonaro, vamos falar de temas mais neutros, temos que parecer imparciais e, por favor, viu, não comentem mais aquele termo, extrema-direita. Isso aí está dando problema e a gente já tá lascado. Bem, e se não for assim, será um faz de conta, né? O Monte Olimpo e a Globo estarão separados, mas não dos seus valores. Meus amigos, cá pra nós, né? Essa mudança de rumo da Globo não é à toa, não. Será que ela está tentando criar a narrativa de distanciamento institucional e dizer que nunca teve nada com o Monte Olimpo, ou até mesmo com o Painho, pô? Aí é o cúmulo da cara de pau, né não? Opa, com certeza. E aí, meus queridos, é hora da sobrevivência, porque vale de tudo para não ser arrastada junto no tribunal para sofrer as sanções internacionais. Mas essa é boa, né? A ordem do dia é simular moderação. Qual que é a próxima regra, hein? Imitar os pinguins de Madagascar? Apenas sorrir e acene? Mas vai que cola, né, cara? Sempre tem um idiota útil canhoteiro ou isentão com quem essa narrativa vai colar. Mas aqui não, né? Mas, meus queridos, imaginem comigo o seguinte cenário. Nessa disputa entre Brasil, Trump e o Monte Olimpo, o Trump vença. E aí, os Estados Unidos impõem pressões reais ao Brasil de maneira que a candidatura do Bolsonaro seja reabilitada. E como resultado final, o homem ganha as eleições do ano que vem. A pergunta é essa: o que a Globo faria? Ela seria combativa novamente para tentar sabotar a imagem do presidente como fez antes? Ou ela tentaria um acordo de não agressão para garantir que alguma verba publicitária volte aos seus cofres? Porque, meus amigos, a Globo, como máquina de poder, ela só reconhece uma ideologia, a sua sobrevivência. Bem, olhando daqui, parece que a Globo está com medo, tanto da opinião interna como também internacional, medo de sanções reais, medo de ser exposta como colaboradora de um sistema autoritário abusivo e medo de virar manchete, né? E não como fonte, mas como ré. Complicou. Mas aí, vocês acham que a Globo deve ser investigada por conivência com violações de direitos humanos? E o que será que ela está disposta a fazer para se disfarçar de imparcial? Mandar a Miriam Leitão embora? Bem, escreva aqui nos comentários, por gentileza, porque eu quero muito saber. Dê aquela força através do seu like, comentário e compartilhamento, e especialmente pela sua inscrição. Muito obrigado a todos que de alguma maneira ajudam ao crescimento do canal. Ficamos por aqui e um forte abraço do Grifo.